Existe um tipo de história que parece impossível de ter acontecido. Um grupo experiente, uma expedição planejada, um ambiente conhecido e previsível. E ainda assim, todos morreram em circunstâncias inexplicáveis. Quando os corpos foram achados, nada fazia sentido. Eles não fugiram como pessoas normalmente fugiriam. Eles não morreram como vítimas comuns do frio. Algo naquela montanha fez 9 pessoas abandonarem tudo e caminharem direto para a própria morte. E até hoje, ninguém conseguiu explicar com certeza o que aconteceu ali. Então, começando com o caso, no inverno de 1959, na antiga União Soviética, um grupo de jovens montanhistas experientes, iniciou uma expedição pelas montanhas Urais. Eles não eram iniciantes, eles eram treinados, certificados e acostumados com condições extremas. Isso que eu até acho um pouco interessante, né? O objetivo, ele era completar uma travessia considerada de alto risco, que daria prestígio ao grupo dentro da comunidade de montanhismo. Antes da viagem, eles abriram mão de conforto, distrações e até hábitos pessoais para focar totalmente na missão. Mas no meio do caminho, um dos integrantes precisou desistir por problemas de saúde. Ele voltou e foi o único que sobreviveu. Os 9 restantes seguiram viagem até que o clima piorou drasticamente. Tempestade de neve e visibilidade quase nula fizeram o grupo perder a rota original. Sem alternativas, eles acabaram subindo para uma área aberta da montanha. Ali, tomaram uma decisão estranha para montanhistas experientes. Montaram a barraca na encosta, fora de uma zona protegida. A noite caiu rapidamente, e algo naquela noite fez tudo sair do controle. Dias depois, a barraca foi encontrada, mas havia algo extremamente errado. Ela estava cortada de dentro para fora, como se alguém tivesse rasgado o tecido às pressas para escapar. E o mais estranho, os 9 não saíram caminhando normalmente. Eles fugiram sem botas, sem casacos, sem proteção contra o frio extremo. As pegadas mostravam um padrão assustador. Eles desceram a montanha em linha reta, um atrás do outro, sem desorganização, sem sinais claros de pânico imediato, como se seguissem alguma ordem invisível. A busca começou semanas depois, e os primeiros corpos foram encontrados perto de uma grande árvore. Ali, haviam os sinais de uma tentativa desesperada de sobrevivência. Um pequeno fogo havia sido aceso, mas não era o suficiente para resistir ao frio intenso. Os corpos estavam parcialmente vestidos, com queimaduras, ferimentos e sinais de exaustão extrema. Mas algo chamava atenção. Os ferimentos não eram consistentes apenas com hipotermia. Aí, com os avanços das buscas, os outros corpos foram encontrados ao longo da região, e o caso ficou ainda mais estranho. Alguns apresentavam fraturas internas severas, como se tivessem sofrido impactos de grande força, mas sem sinais externos compatíveis. Outros tinham ferimentos diferentes entre si, como se cada um tivesse afetado de forma distinta. Mas o ponto mais estranho era o mesmo. Não havia sinais claros de ataque humano ou animal. Nenhuma explicação única conseguia justificar tudo ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, várias explicações foram propostas: avalanche repentina, conflito entre os próprios membros, fenômenos naturais extremos, testes militares secretos na região e até hipóteses envolvendo eventos desconhecidos. Mas todas elas têm um grave problema. Nenhuma consegue explicar o caso por completo. Algumas explicam a fuga, outras explicam as lesões, mas nenhuma conecta tudo de forma consistente. O mais assustador nesse caso não é o que foi encontrado, mas o que nunca foi explicado.
Não existe um evento único que amarre toda a história. Não existe uma causa clara, apenas fragmentos desconexos. Pegadas na neve, uma barraca rasgada, corpos espalhados e uma sequência de decisões que não faz sentido para um grupo experiente. Até hoje, o caso de Atloff continua sem uma resposta definitiva, e talvez nunca tenha. Mas uma pergunta ainda permanece no ar: o que fez 9 pessoas experientes abandonarem tudo de forma tão repentina e caminharem direto para a morte naquela montanha? Seja qual for a verdade, esse continua sendo um dos casos mais estranhos já registrados e o que eu investiguei. E cada novo detalhe só deixa o mistério ainda maior. E agora, eu quero saber de você, espectador. O que você acha que realmente aconteceu naquele lugar? Foi um fenômeno natural, um erro humano, ou algo que ainda não conseguimos entender? Deixe sua teoria nos comentários que eu, com certeza, vou ler todos. Se você curtiu esse tipo de história, se inscreve no canal Horizonte Oculto e deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a trazer mais casos como esse. E prepara, porque ainda tem muitas histórias bizarras vindo por aí. Agradeço, até mais, falou!